Boa noite, meu povo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Quero saber se é todo mundo empolgado para concorrer aí à mentoria. Quero ver quem vai participar da aula, quem vai fazer pergunta, para ter mais chance de ganhar. Porque esse negócio de aula sem dúvida não é possível, né? Professora não é tão boa assim para ser aula sem dúvida, não. O pessoal tem que prestar atenção e tem que ter dúvida, senão não é boa a aula. Galera, hoje a gente só deu 5 minutinhos de tolerância, mas amanhã ela vai estar disponível para visualizar, quem não conseguir assistir hoje. Então, bora lá começar nossa aula de hoje. O case que eu escolhi foi o José Roberto, que ele é o fundador do IBC, tá? O Instituto Brasileiro de Coaching. Eu não sou coaching, tá? Já fiz processo de coaching, mas não tenho nenhum tipo de formação em coaching. Por que eu escolhi esse cara? Primeiro porque eu acho que ele fez uma coisa revolucionária, tá? Ele efetivamente começou a ganhar dinheiro quando ele começou a formar coaching, né? Não quando ele dava, assessorava e tinha coaches, né? Que são os alunos do coaching. Então, eu acho que ele criou um método revolucionário. Eu gosto muito de pessoas que criam coisas completamente diferentes. E o coaching é muito, muito embasado na persuasão e na neurolinguística, tá? Então, o que eu vou trazer hoje da vida do Zé Roberto? Eu não consegui nenhum vídeo dele que possa ser divulgado, tá? Porque tem direitos autorais para mandar para vocês no grupo, mas mandei uma entrevista que eu achei bem legal, a entrevista dele. Então, o que eu vou trazer aqui do Zé Roberto? Primeira coisa, ele era uma criancinha rejeitada no colégio, né? Sofria bullying, que naquela época não chamava bullying. E ele começou com o seu estudo, né, sendo CDF, ensinando para os amigos e se descobrindo no poder da oratória a virar o jogo, tá? Então, eu tenho uma comunicação com os meus alunos que eu chamo de carta da fundadora, onde eu conto coisas pessoais minhas por e-mail para os meus alunos. E a primeira carta, que foi a carta que eu contei como eu iniciei na oratória, foi muito similar a isso, né? Eu era gordinha na infância, então logo começam as brincadeiras, que antigamente não era proibido, né? Não era feio, né? O gordo, era rolha de poço, era baleia, e ninguém ligava para isso. E a minha habilidade de comunicação, de resolver conflito, de barganhar com coordenação, com professor, é que efetivamente me fez virar o jogo e ser uma pessoa extremamente popular durante todo o meu período da escola. Então, eu escolhi duas coisas para a gente focar hoje nesse case. Persuasão e plano de negócios. E aí eu vou abordar o plano de negócios de uma forma diferente. E persuasão e liderança. Tá? São os dois enfoques que eu vou dar hoje para a gente começar a estudar. Então, aqui atrás de mim, eu já deixei prontinho, porque senão vocês iam passar meia hora aí me vendo desenhar. Esse aqui é o modelo Canvas de negócio, tá? O que é o modelo Canvas de negócio? É como se fosse um organograma que alguém montou e que todo negócio se baseia nesse organograma. Mas, Luiz, eu não sou empreendedor, eu não estou começando um negócio, nem pretendo começar. Então, para que eu vou estar aqui assistindo sua aula do modelo Canvas? Porque se você for um empregado CLT, você pode ser um intraempreendedor. E são intraempreendedores que geralmente buscam soft skills como oratória e persuasão, que se destacam nas suas carreiras. E eu vou abordar exatamente das duas formas.
Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha numa instituição que não tem um modelo de negócio. E a gente, do comercial, vai lá e faz o nosso modelo de negócio. Então, isso aconteceu comigo N vezes, tá? Tanto de gestão, de implantar modelos de negócio, como eu fazer o meu próprio modelo de negócio e superar o desempenho esperado pelo meu próprio modelo de negócio. Então, o que a gente vai começar aqui estudando esse modelinho Canva? Quem ajuda você? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, tá? Pergunta 1. Se você for um empreendedor, são as duas coisas. Se você for um empregado, é uma coisa só. Você tem parceiros e você tem o seu time. Quando você desenha um plano de negócios, é muito importante saber com quem você vai contar. Dentro da sua empresa, com quem que você conta para auxiliar a tua venda? Para auxiliar o teu dia a dia? Quem você pode trazer para mais perto? Quem agrega ao seu trabalho? Quem faz alguma coisa que você não sabe fazer? Eu era mestre em trazer a galera da área de engenharia e da área operacional para o meu lado. Eu era mais amiga da galera da operação do que efetivamente da galera do comercial. Por quê? Porque eles me ajudam a entregar. Eles aceleram o meu trabalho. Eles fazem coisas que eu não faço. Eles desenham projetos que eu não desenho. Então, é muito importante essa ser a primeira pergunta quando você vai desenvolver o seu modelo de negócio, tá? Quem te ajuda? Quem é o seu parceiro e quem está no teu time? Aí a gente passa para o que a gente faz, né? O que você faz? Ou seja, qual é a sua atividade principal? Por exemplo, a minha atividade principal é Sales Growth, cursos corporativos, educação corporativa. Mas é isso que eu faço? Não. Eu trago diferenciais para o mercado corporativo, eu quero mudar a educação corporativa, eu quero trazer ferramentas diferentes com preços mais acessíveis para que as pessoas consigam galgar stacks maiores nas suas carreiras sem precisar vender um rim ou nunca conseguir fazer por conta de grana. Isso é o que eu faço. Quando a gente for estudar liderança, a gente vai ver que a empresa ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um diferencial. Eu fiz um curso uma vez que dizia o seguinte: se a sua empresa não impacta em nada a vida do usuário, do seu cliente, fecha a porta. Fecha a porta que você vai falir mais cedo ou mais tarde. Só vai poupar tempo e dinheiro. Se você não impactar a vida de quem te consome, está morto. Quem você é? Qual é a tua característica única? Olha quantas reflexões. O que você faz? Para quem trabalha em alguma empresa, eu quero que você pense o que a tua empresa faz e o que você faz. O que você faz pelo teu cliente que outras pessoas não fazem. É muito importante que você saiba disso. Qual é o teu diferencial? Tua característica enquanto
empregado daquela empresa enquanto vendedor. Isso precisa estar muito claro para você. Por que você e não qualquer outro? Quem você é? Ou seja, qual é a tua característica? Se você estiver montando um plano de negócio, você vai pensar no que você vai fazer, o que a sua empresa vai fazer, né? Quem é você? O que a sua empresa faz? Qual é a característica principal da sua empresa? Mas você pode pensar ao contrário. Dentro, quem você é enquanto pessoa. É exatamente assim que eu sempre fiz na minha carreira, mesmo antes de saber que existia um modelo Canvas. Lógico que eu aprimorei muita coisa, mas instintivamente eu fazia meus próprios processos e diferenciais. Como você ajuda o teu cliente? É aqui que você constrói uma proposta de valor. Quando você ajuda o seu cliente, você sana uma dor. E quem sana uma dor consegue ajudar o cliente. Consegue entregar valor para o cliente. Tem uma frasezinha em vendas que eu gosto muito, que eu acho que traduz bastante isso aqui, que é a proposta de valor, que diz o seguinte: ajudar vende. Vender não ajuda. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou ajudando uma galera. E o que eu vou ganhar com isso? Lembra que ontem eu falei para vocês, não sou filantropa, né? Não sou Madre Teresa de Calcutá. O que eu vou ganhar com isso? Visibilidade para o meu trabalho, futuras vendas, indicação, reconhecimento. Isso é valor. Até você assistir a minha primeira aula, você não sabe se efetivamente eu sou boa ou não, ou se só é umas artezinhas bonitas que eu publico lá no LinkedIn. A partir do momento que você assiste alguma coisa, algum conteúdo meu, aí sim, aí eu consigo mostrar para você qual é a minha proposta de valor. Então, pega essa frase, ajudar vende, vender não ajuda, e adapta ela para o teu negócio. O que você pode ajudar o teu cliente? O que você pode entregar para o teu cliente? Essa é a proposta de valor. Qual é a dor que você resolve? Tá tão na moda isso, né? Qual é a dor que você resolve? Qual é a dor que você resolve? A galera não sabe nem o que é dor. Como eu disse para vocês ontem, lá do método Harvard de negociação, de você focar no princípio, de você focar na solução. Se você não sabe o que é inspeção, como que você vai saber se você vai fazer 1, 2, 3, 10, 50 visitas, 50 inspeções? Se você não sabe nem o que é problema, né? Tem muita gente que diz, cara, eu tô com um problema de dinheiro. Não, você não está com problema de dinheiro. Dinheiro nunca é problema. Falta de dinheiro é que é problema. Então, se você não sabe o que é o problema, como é que você vai resolver uma dor do seu cliente? Tem remédio que trata sintoma. Tem remédio que trata causa. Muita gente trata sintoma pensando que está tratando causa. E é por isso que não agrega valor ao cliente. Vamos dizer que você é médico e o seu paciente tem uma enxaqueca constante. Se você dá um analgésico para ele, vai melhorar. Ele vai até lá 1, 2, 3 vezes em busca daquele analgésico. Mas tem uma hora que ele vai querer resolver a enxaqueca crônica.
E aí ele vai para o médico que vai fazer um tratamento nele. Em outra aula, a gente eu vou explicar para vocês bem direitinho o que é dor e o que não é dor. O que é sintoma e o que é causa. Porque só quando efetivamente você trata a causa é que você consegue agregar valor ao seu produto. Seguindo. Como você interage? Qual é o relacionamento que você tem com o seu cliente? Como você chega nele? Cara, sabe o que eu fiz uma vez? Quando eu trabalhava numa integradora de tecnologia, eles não tinham um serviço de busca de leads, de captura de leads. E eu fiquei com 2 segmentos que eram bem ruinzinhos, tá? E aí eu falei, cara, não tem cliente para trabalhar isso. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma landing page com um e-book de técnicas comerciais, tá? Spin selling, blá, blá, blá. E captava leads para mim. Eu sozinha. Qual foi o custo disso? Nenhum, era de graça a página. Eu aprendi a mexer nas ferramentas, fui lá, fiz o e-book, botei e captava leads para mim. Quando eu falo que você pode criar o seu próprio fluxo, estou falando de verdade. Ah, eu não tenho leads, porque a minha empresa não me dá leads. É uma bosta a prospecção daqui. Cria o teu, pô. É você que tem que vender. Tudo bem até aqui, galera? Deixa eu trocar aqui para o chat, que aí pelo menos eu vejo de vez em quando algumas perguntinhas de vocês aí. Bom, vamos lá, que agora pelo menos eu vejo aí, de vez em quando dou uma olhadinha no chat. Mas qualquer coisa, Juana está respondendo aí vocês. Vamos lá. Alguma pergunta? Posso seguir? Tá tranquilo? Pergunta: eu uso o Canvas para minha atuação pessoal ou para a empresa que estou? Para sua. Quer dizer, você pode fazer as duas coisas. Se você tiver um cargo gerencial, que você tiver alguma possibilidade de dar dicas, tá? Você pode tentar implantar esse processo na empresa que você está. Eu já fiz isso, como eu falei, algumas vezes eu implantei esse processo nas empresas que eu fui contratada. Ou se você não tiver essa chance, como eu também já não tive, use para você. Porque o seu desempenho vai melhorar. Né? Você vai ter o destaque. Beleza? Vamos lá. Como é que você interage com o seu cliente? Como é que ele chega até você? O que você fala com ele? Eu falo muito no curso da gente de posicionamento digital que as pessoas pensam que adicionar alguém no LinkedIn e mandar uma mensagem de a minha empresa é foda e eu vou salvar a tua vida, vai surtir algum efeito. Cara, isso é sorte pura de você mandar uma mensagem para alguém e a pessoa está precisando do seu serviço. Sorte total, tá? Se você for fazer dessa maneira, faça 1 milhão de mensagens por dia, porque é sorte. Tem nenhum, zero estratégia. Então, quando você tem que se relacionar com o seu cliente, Luísa, mas eu não tenho uma empresa. E daí? Quando você sabe se posicionar digitalmente, você consegue outro emprego melhor. Você consegue ser visto pelas pessoas da sua própria empresa. Isso aconteceu comigo na Cisco. Muitas vezes, pessoas de dentro da Cisco, de dentro do fabricante, me notaram através do LinkedIn. Através do que eu produzia de conteúdo no LinkedIn. Então, se você souber se posicionar numa rede social, ela vem de fora para dentro. Tanto o seu desempenho melhora, porque você vai começar a ser enxergado com outros olhos,
pelos seus clientes ou futuros clientes, tá? E isso vai desde uma foto de perfil até o que você publica ou o que você comenta. E você pode ser notado por dentro da sua organização, se você trabalhar numa organização muito grande, tá? E não tiver acesso. É aquela negocinho que tá na moda também, né? Só se conecta quem se expõe, galera. Então, qual é o seu relacionamento com o seu cliente? Isso é muito importante você saber. É o seu, se você for empresário da sua empresa, né? Como é que a sua empresa se relaciona com os clientes? Ou você mesmo, enquanto vendedor, enquanto pessoa. Como eles chegam até você? Como é que você prospecta cliente? Sabe? Ah, Luiz, é muito ruim porque a minha empresa não tem um sistema automatizado, eu não consigo gerir as coisas, não consigo, não tem um CRM, não tem um sistema de prospecção. Faz o que eu acabei de falar. Tem muitas ferramentas gratuitas na internet. Tem o HubSpot, que é gratuito. Se a sua empresa não usa, você pode usar. Se você está começando a empreender, pode usar gratuitamente também. Tá? É uma excelente ferramenta, tem muitas funcionalidades gratuitas. Tem várias coisas que você pode fazer para gerar leads para você. Por exemplo, uma assinatura do Sales Navigator custa R$300. É um sistema de prospecção no LinkedIn. Será que vale a pena para você investir nisso? Ah, mas a minha empresa que deveria investir. E se você investir 300 e conseguir vender 3.000 de comissão? Tá valendo? Então, muitas vezes, quando eu falei ontem da autorresponsabilidade, foi muito isso que eu quis dizer para vocês. Não é só a empresa que tem a obrigação. A empresa tem. Seria dela. Mas se ela não fizer, você vai lá e faz. Simples assim. É a sua carreira. É tipo mãe e pai. Os dois têm sua obrigação de cuidar do filho. Aí o pai vai embora, paga R$100 quando quer, a mãe vai fazer o quê? Ah, se ele não paga, eu também não vou pagar não. Morre de fome, miséria. Não, né? Vai fazer das tripas coração e vai suprir o que o pai não está colocando. Ou vice-versa, né? Por que você não consegue pensar dessa forma quando é o seu trabalho? Depois eu leio mais perguntinhas. Daqui a pouco eu paro de novo, falei mais perguntinhas. Então, por que você não consegue pensar assim quando é o seu trabalho? É importante que você pense dessa forma. Porque você está beneficiando a você. É você que vai aparecer. É o seu resultado que vai aparecer. Então, por isso que quando eu comecei a estudar isso aqui, e eu era CLT, eu achei isso fantástico. Para mim. Então, aqui já é um pouco do que eu acabei de falar. O que você oferece? Custo. E o que você ganha? Lucro. Óbvio que isso é mais claro quando é para a empresa, né? Então, o que a empresa está vendendo, o que ela está comprando, qual é o lucro que isso dá, é viável, não é viável. Óbvio que isso aqui em empresa é mais fácil da gente imaginar e da gente pegar. Agora, e no intraempreendedorismo? É o que eu acabei de falar. Pô, Luiz, e caro, né? R$300 por mês num Sales Navigator? Eu também acho. Mas e se você conseguir 3.000 de comissão? Se você conseguir 5.000 de comissão? Não tá valendo? Então você também pode ser responsável pelo seu próprio sucesso. E, finalmente, o que a gente falou ontem. Quem você ajuda? Quem é a sua persona? Não perca tempo com quem não é a sua persona. Você está deixando de atender
clientes que efetivamente vão comprar de você. Então, baseado naquilo que eu expliquei ontem, entenda quem é a sua persona, desenhe quem é a sua persona. Se a tua empresa não faz isso, faz você. É você que vai ter mais ou menos trabalho. E eu tenho certeza que se na sua empresa não tiver esse tipo de procedimento gerenciado, mapeado, e você começar a fazer isso, num instante você vai ser notado. De empresa mequetrefe que eu trabalhei, até empresa top que eu trabalhei, eu nunca passei mais de um ano sem ser promovida. Tem várias pessoas aí que me conhecem e que podem dizer se eu estou mentindo ou se eu estou falando verdade. Porque você mostra coisas novas, você tem atitude, você leva, o teu resultado é diferente. Então faz por você. Aplica por você. Beleza? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Vanessa perguntou, eu faço levando o nome da empresa dos outros? Claro. Claro. Qual o problema? Quando você pensa... Sabe, aqui no Nordeste, a gente tem o hábito de comer caranguejo. Se você colocar um monte de caranguejo num balde, eles vão ficar lá. E eles não conseguem subir. Sabe por quê? Porque quando um está subindo, o outro puxa ele para baixo. Se você pensar, eu não vou fazer isso porque a empresa não é minha, você está agindo igual o caranguejo. Tem empresa que não merece mesmo, tá? Tem dono de empresa que não merece também, mas não tem problema nenhum. Você está fazendo isso por você. Quando a gente faz um trabalho bem feito e quando a gente faz um trabalho mal feito, as pessoas notam do mesmo jeito. Só que o mal feito todo mundo fala. O bem feito, alguém vai lá, te observa e te dá uma oportunidade melhor. Essa é a única diferença. Eu pago o LinkedIn, o Premium, né? Você deve estar falando. Também é uma excelente opção, é na faixa de R$70. Eu também comecei pagando só ele. Uma foto do quadro, galera, eu vou mandar para vocês a apresentação, tá? Então, esse aqui eu vou mandar para vocês, não se preocupem não. Sobe a barra. Vamos ver aqui outras perguntas. Agregar pequenos serviços como auxiliar clientes com o uso de produto que vendemos, além de vendê-los, assim vai avaliar qual o melhor produto para aquele cliente. Personalizar o atendimento. É uma maneira de vender? Pergunta da Silvia Raquel. Sim. Tá? Quando você personaliza o atendimento, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Cada pessoa tem um perfil diferente. Você fala a língua daquela pessoa e você consegue muito mais desempenho. Mas muito mesmo. Vou ver mais para baixo agora. Bom, gostaria de saber se tem algo no mercado para manter o cliente além do relacionamento. Sim. Vamos lá. Quando você tem um bom sistema, você consegue manter proximidade do seu cliente, tá? Por exemplo, você pode levar conteúdo para ele que seja relevante para ele. Não é mandar folder do seu produto, não é mandar promoção do seu produto. Entendam o seguinte, isso é muito importante, galera, mas muito mesmo. %80% do tempo que você interage com o seu cliente, você não deve vender nada. Nada. Zero rosca. E 20% do tempo que você interage com ele, você deve vender alguma coisa. Então, você pode mandar e-mails de conteúdo, você pode mandar e-mails no LinkedIn para ele, ou Instagram, depende muito do seu ramo de atuação. Tá?
com conteúdo, coisas que sejam relevantes para aquela pessoa. Vamos dizer que aquela pessoa comprou uma vara de pesca profissional. Manda um artigo dos melhores lugares que se tem para pescar na sua região ou na região da pessoa que comprou. Pô, se ele comprou uma vara de pesca, ele vai pescar em algum lugar. É interessante para ele saber aonde é legal pescar na região dele. Tá? Então, muitas ferramentas conseguem automatizar essa comunicação e conseguem fazer uma comunicação personalizada. Por exemplo, e-mails de conteúdo. Você pode colocar embaixo. Você achou relevante esse conteúdo? Não quer receber mais conteúdo desse assunto? Mais e-mails deste assunto, deste conteúdo? E aí você vai entendendo o conteúdo que agrada ao teu público. Outra coisa também. Galera, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de infobesidade. A oferta de conteúdo gratuito é muito grande. Muito grande. Então, assim, eu não sei quem falou lá no grupo, não me recordo o nome agora de cabeça, que a Luísa, a aula foi muito legal, não foi enrolação, como várias aulas gratuitas que eu tenho visto por aí na quarentena. Por que que acontece enrolação? Porque dá muito trabalho fazer um negócio bom para você distribuir. Então, galera, se você for fazer qualquer porcaria para entregar para o seu cliente, não faz. Não faz. Você acaba com a sua autoridade, com a sua credibilidade. É melhor não fazer nada. É melhor mandar um cartão de dia das mães. Feliz aniversário. Tá? Bora lá. Agora a gente vai entrar num tema muito legal. Muito legal. Persuasão e plano de negócios. A gente acabou de ver um plano de negócios. Tá? Esse modelo Canva é um modelo clássico aí de plano de negócio. Cara, como a persuasão influencia um plano de negócio? Primeira coisa, lembra do case de ontem, do Magazine Luiza? Se você não falar para as pessoas o que você faz, elas não sabem. É simples assim. Se uma pessoa não comprar a sua ideia, a sua empresa não sai do papel. Porque você precisa vender. Então, quem sabe persuasão e aplica ela a um plano de negócios, tem uma vantagem gigantesca em cima de quem não sabe. E foi exatamente isso que fez do José Roberto um multimilionário. Ele foi um profundo conhecedor do coaching. O coaching tem muita base em persuasão. E ele trouxe isso para o plano de negócios dele, fazendo uma ferramenta completamente desconhecida virar uma febre, tanta febre que até preconceito já sofre, que já surgiu tanto picareta que ficou até marginalizado. De tão popular, de tantas pessoas que compraram a ideia do cara. Para você ver como a persuasão faz diferença. No documentário sobre a vida dele, tem uma hora que ele fala o seguinte: antes de começar a trabalhar com coaching, eu fali e eu passei 2 anos estudando tudo que eu via sobre persuasão
neurolinguística e negociação. Ele passou 2 anos estudando tudo, tá? Livro, internet, tudo que ele via, ele se dedicava a estudar sobre esses 3 temas. E aí depois ele foi para o coaching, fundou o método dele e caiu o IBC. Então, galera, quando eu falo para vocês que isso é muito poderoso, isso é muito poderoso, tá? Eu não sou adepta daquele negócio de coaching. Eu acho isso, sabe? Mas que é poderoso o negócio, é poderoso. A técnica é poderosa. Então, como é que a gente aplica isso? Primeiras perguntas. O que o meu cliente compra? Como o meu cliente compra? O que o meu cliente compra? Como ele compra? O valor que ele está disposto a pagar por isso e o motivo da compra. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o que menos as pessoas sabem e é o mais importante. Quando eu saí da área de serviços e fui trabalhar com tecnologia, a coisa mais difícil do mundo foi eu saber o motivo pelo qual o cliente ia comprar aquilo ali. Como assim? Simples. Quando você vende serviço, você vende mão de obra, né? Ninguém sonha em contratar um faxineiro. Ah, meu sonho é ter 10 faxineiros. Mentira, aqui em casa eu sonho, né? Mas assim, nas empresas, né, geralmente a galera não sonha em contratar 10 ASG e etc. Quando eu fui para a área de tecnologia, trabalhando com um parceiro de ponta, que era a Cisco, os projetos são o sonho das pessoas, é como um iPhone, né? A galera quer comprar aquilo ali. E eu estava muito empolgada com a apresentação dos projetos. E eu tinha certeza absoluta que eles iam comprar. E não compravam. E eu passei mais de 6 meses sem vender um palito de fósforo. E desesperada. Que eu nunca tinha ficado sem vender na minha vida. Comecei a me perguntar se eu era efetivamente boa naquilo ou se eu estava num lugar fácil. Sabe? Sou eu que sou inteligente ou a escola que era fraca? O que acontece? Você precisa entender o motivo pelo qual o seu cliente está comprando o que você vende. Por exemplo, a pessoa vai comprar um vestido preto. Existem muitos motivos para ela comprar um vestido preto. Ela pode querer ficar mais magra, ela pode querer entrar num lugar que só pode ser com um vestido preto, ela pode querer ficar clássica, e aí isso é uma peça coringa para o meu guarda-roupa. Ou seja, existem inúmeras razões para a mulher comprar o vestido preto. Eu chego na loja e pergunto, eu queria um vestido preto. Poxa, preto nós não temos. Ah, obrigada. Quantas vezes você foi em alguma loja, você pediu algo específico, a pessoa simplesmente disse não tem e foi embora? É muito comum. Se a pessoa me pergunta, por que tem que ser preto? Cara, que eu tô com a banha aqui, entendeu? Que eu quero disfarçar. Olha, experimenta esse cinza aqui, que você vai ver o caimento dessa peça. E a pessoa vai lá, experimenta, se acha super magra, comprou.
Por quê? Porque você descobriu o motivo pelo qual tinha que ser preto e você deu outra alternativa que supria o motivo daquilo ali. É muito importante que você entenda o motivo da compra. O verdadeiro motivo da compra. Em tecnologia, que a gente tem muitas vendas muito complexas, às vezes as pessoas perguntam, eles pedem alguns pré-requisitos. Tem que ter configuração tal. Cara, lembra quando eu falei que eu era muito amiguinha da galera de engenharia? Porque eu não sabia nada. Não tinha como eu discutir com um gerente de TI, com um diretor de TI, se aquela configuração poderia ser modificada. E aí eu chegava para os engenheiros e dizia o seguinte, bicho, olha só, ele vai usar nisso aqui. E pediu essa configuração. Tem alguma outra coisa que a gente possa fazer que tenha uma melhor relação custo-benefício? Aí o engenheiro vai olhar, pô, Luiz, a gente pode fazer isso aqui não precisa não, isso aqui está superdimensionado, a gente tira esse, bota esse, não sei o quê. Por quê? Porque eu entendi o verdadeiro motivo. Quando o seu produto custa mais caro do que o motivo da pessoa, ela não vai comprar. Quando você não sabe o motivo, você perde a oportunidade de construir outra alternativa. Então, você é obrigado a saber qual é o motivo da compra. Isso é fundamental, tá? Isso é uma das técnicas de negociação Harvard. Lembra que eu falei ontem? Quanto tempo você precisa para sair daqui? Quanto tempo você vai começar a perfurar poços de petróleo? Você tem que ter a razão, é um motivo. E aí a gente vai subindo a escadinha. O que esse cliente vai comprar? Daqui a pouco, mais na frente, eu vou dar outro exemplo de motivo que acho que vai, se vocês tiverem alguma dúvida, vai ficar super claro. Então, o que ele compra? O que o seu cliente compra? Eu tenho que entender quem é o meu concorrente. Eu não posso. Ah, não, a Sales Growth concorre com a Harvard Business School. Não. Né? O meu cliente não compra lá. Meu cliente compra outro nicho de curso, outro nicho de mercado. Então, eu tenho que entender o que o meu cliente compra. Persona. Eu tenho que entender como ele compra. Se você trabalhar com venda complexa, o como é muito complexo. Você tem que entender qual é a sua porta de entrada na empresa. Depois da sua porta de entrada, esse pedido, esse projeto vai para onde? Ah, ele vai para inovação, ele vai para suprimentos. Depois de suprimentos, ele vai para onde? Aí ele vai para o jurídico. Depois do jurídico, ele vai para onde? Aí ele vai para a diretoria assinar. E você tem que entender quanto tempo demora cada etapa dessa. Mas, Luiz, como é que eu vou saber quanto tempo suprimentos da empresa demora para avaliar o pedido? Perguntando. Meu filho, o pedido está onde? Ah, o pedido agora está em suprimentos. Quanto tempo suprimentos leva para avaliar? Ah, eles têm 5 dias úteis para responder. Ah, obrigada. Porque se você não souber como ele compra, tá ferrado. Você perdeu o time do negócio. Quando você vende alguma coisa, sei lá, produto infantil, como é que teu cliente compra? Teu cliente não tem grana. Teu cliente é criança. Como é que é feita essa compra? É ele que escolhe os pais que pagam? Ah, eles não escolhem? O pai vai na loja sozinho? Então, entender como é o processo de compra é muito importante. Se você vende um imóvel, você está vendendo uma casa para um casal, quem
decide essa compra? Os dois igual? A mulher muito mais que o cara muito mais que a mulher? Entenda como funciona a compra, como o seu cliente compra. E quanto ele está disposto a pagar por isso? Se eu chegar aqui e colocar os preços dos meus cursos igual o preço da Business School, eu vou vender 0 curso. 0 Bosca. Por quê? Porque eu não tenho nome para isso. Tenho lastro para isso. Não tenho autoridade para isso. Então, eu tenho que entender qual é o valor que o meu cliente está disposto a pagar. Porque senão eu não vendo nada. E se eu botar barato demais, ele vai olhar e vai dizer, isso não presta não. Isso aí, esse 50 conto, presta não. Tá entendido? Vamos ver aqui o que o povo tá falando, que o povo tá falando pra caramba. Preço tem sido a parte mais delicada ultimamente. Cliente olhando o preço fortemente. Cara, se o cliente está olhando o preço, é porque você não agregou o valor. Quando ele olha o preço, é porque você não agregou o valor. Vamos lá. Quando no Mestres da Persuasão, não sei se é no Mestres ou é no Gente que Convence. Ex-alunos, me deem aí, por favor, uma ajuda, que eu não sei se é no Mestres ou no Gente que Convence. Eu ensino você a fazer uma construção de valor. Muitas pessoas fazem apresentações de preço e querem que o cliente enxergue valor. Você está mandando o cara enxergar preço. Por exemplo, você faz uma apresentação dizendo, porque o meu concorrente custa tanto e eu faço menos 20%. E aí você ainda acha que está usando uma coragem. Porque eu tenho 3 pacotes. Esse X, esse Y, esse Z. É você que está falando de preço, não é o teu cliente. O que você tem que dizer é o seguinte, o meu concorrente oferece X. Eu ofereço 2X. O meu concorrente faz assim. Eu faço assado. Isso é oferecer valor. O produto custa tanto, mas eu tenho 3 maneiras de pagamento. É bem diferente. Então, a gente conduz o cliente para a beira do penhasco, empurra ele e dá a ruim. Porque alguém te ensinou que quando você ancora preço, você está fazendo certo. Só que você não está. Você tem que ancorar valor. É no Mestres, né, Laura? Eu acho que é no Mestres mesmo. Tá? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para ser mais um pouquinho. Teve várias perguntas. Vendedora Thais Afim, sou advogada da empresa. Acima de vender a empresa que eu já faço, preciso vender meu serviço que tem muita dificuldade. Como posso aplicar as técnicas que você falou ontem em relação à venda do meu serviço aos meus supervisores? Não no sentido financeiro, mas sim visando o reconhecimento. Vamos lá. Hoje, quando eu for falar de liderança, eu vou falar das 2 moedas, liderança e liderado, liderança e liderado. E aí você vai entender muito melhor como você consegue vender as suas ideias, se vender enquanto profissional para os seus superiores. Vai ficar bem mais claro para você. A gente já vai passar para isso. Como posso aprender melhor as técnicas de persuasão? Fazendo os cursos da Sales Growth. Parceria. Existe desconto que desvaloriza o produto ou serviço.
Galera, todo desconto ele tem que ter um motivo, tá? E é um motivo que faça sentido na cabeça do cliente. Porque se uma pessoa compra um produto por R$ 500 e aí uma semana depois você faz um desconto e bota para 300, ela vai se sentir enganada, tá? Então, se você for dar um desconto, tem um motivo para isso. Por exemplo, no curso da gente passado, o Mestre da Persuasão, a gente fez um preço diferenciado para quem foi afetado pela pandemia. Cara, se você foi afetado pela pandemia, você tem um desconto. Se você não foi, você não tem desconto. É simples. Por que eu tô te dando um desconto? Porque você se lascou na pandemia. E eu preciso te ajudar, senão você não vai comprar. Então, tenha um motivo para dar um desconto, para que ele não desvalorize o seu produto. Vamos lá. Os produtos são bem semelhantes. O que acontece? Quando o teu produto é commodity, ou seja, ele tem um preço de mercado, tá? Sei lá, bateria de caminhão custa X reais, né? De X a X 0,5, que é muito pouca a diferença. O que você tem que fazer não é fugir da briga de preço. Até porque a briga de preço é uma lei do teu mercado, porque você vende commodity. Ou análogo a commodity. O que você tem que fazer? Você tem que agregar valor ao que você pode agregar. Se o teu atendimento é muito melhor, se a tua resolução de problema é muito melhor, se o teu pós-venda é muito melhor, se a tua entrega é muito melhor, ele não vai deixar de comprar com você por causa de 50 centavos numa peça. Então, você agrega valor ao que você pode agregar, que é o serviço embutido no teu produto. Porque quando você vende uma coisa que é totalmente tabelada pelo mercado, as peças têm um valor muito similar, não tem como você fugir disso. Não tem. Né? Até porque ele revende isso. Ele usa, ele revende. Então, não tem como você fugir. É um mercado de commodity. Mas você tem como agregar valor em outra coisa. Tá? Aí você pode fazer várias coisas. Você pode pegar os teus principais clientes, chegar no final de ano, dar uma viagem para um resort. Você pode ser um excelente atendimento. N possibilidades para você agregar valor e fidelizar aquela pessoa. Como fechar venda? Cara, Lu, fechamento a gente não vai falar hoje, tá? Guarda aí um pouquinho a ansiedade que a gente vai falar de fechamento, eu acho que sexta-feira. Beleza, galera? Entendido? Respondido aí um monte de perguntas. Hoje eu tô gostando, hoje a galera tá perguntando. Que não faz incentivo, né? Que não faz um incentivo. Meu povo, agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que também vem do método Harvard de negociação. Harvard classifica, né, os perfis das pessoas em 5 grandes categorias. Que, na verdade, não é Harvard, tá? Jung, que é um psicanalista muito famoso. Quem não conhece Jung é tipo brother do Freud, tá? E ele fez essa classificação e Harvard utiliza essa classificação para distribuir as pessoas em grupos. Tá? Então, na verdade, são 4 grupos, não são 5, desculpa. Então, por que a gente tem que estudar isso? Quando a gente negocia com pessoas. Quem toma decisões são pessoas. CPF. CNPJ
é parede e papel. Parede e papel não compra nada. Quem compra é CPF. Se você não entender com quem você está falando, o que essa pessoa quer comprar e o que motiva essa pessoa a comprar, você não vai conseguir vender. Não do jeito que você queria. Então, vamos aprender quais são os 4 perfis negociadores. Os guardiões. O guardião sempre foi um cara que eu tive bastante dificuldade em negociar. Só depois que eu entendi o perfil dessa pessoa, foi que eu transpus essa barreira. Qual é a característica dos guardiões? Eles gostam de rotina, eles gostam de processo, eles gostam de hierarquia, eles são tradicionais. Tá? Rotina, processo, hierarquia, tradicionais. Quando você encontra aquela pessoa que tem medo do novo, que fala devagar, que pensa muito antes de adquirir uma nova solução, um novo produto, geralmente eles estão em cargos de gestão, tá? Porque eles têm esse perfil de gestão. São os guardiões. Primeiro a gente vai aprender os perfis. Depois a gente vai aprender o que a gente faz com essa galera, tá? Depois, vamos deixar o espaço aqui para o que a gente faz com o guardião. Depois, a gente tem o que Jung chama de artesãos. Deixei o espaço e cobri o espaço. Olha que burrice. Vamos lá. Qual é o perfil dos artesãos? Gente, como é que eu plural de artesão, hein? Artesão, artesões, agora me deu um branco. Eu vou deixar assim mesmo. Eles são práticos, eles gostam de resultado, eles são inovadores. É artesãos mesmo? Ah, beleza, obrigada aí, galera. Eles são inovadores. Então, eles já são completamente diferentes dos guardiões. Tá? Então, práticos, inovadores, resultado. Esses são os artesãos. Olha a diferença de um perfil para outro. O que acontecia comigo? Quando eu negociava com essa pessoa, eu tinha muito mais êxito do que quando eu negociava com esta pessoa. Por quê? Porque o meu jeito é muito mais parecido com o que um artesão gosta do que um guardião gosta. Só que, quando você aprende quais são os perfis, você passa a saber falar com estes perfis. Consequentemente, negociar muito mais assertivamente com estes perfis. Vamos colocar um fato aqui que a gente precisa saber. Na nossa linguagem,
36% do que a sua audiência entende. Lembra que o foco é a audiência. Palhaço, ver, pensar, sentir, fazer. 36% do que a sua audiência entende vem do seu tom de voz. Vamos lembrar da mãe? Quando a sua mãe te chama, Luiz, vem aqui. Beleza? Tá tranquilo. Quando a sua mãe te chama, Luiz, cara, ferrou. Então, o que acontece? A impostação da voz, o tom de voz, é responsável por 36% da entrega da tua mensagem. (57% fica com a linguagem corporal. Teus gestos, tua forma de se expressar, rosto. Galera, isso aqui dá 93% do entendimento da tua mensagem. E os outros 7%? Conteúdo. Quando a gente se prepara para fazer uma apresentação, para vender alguma coisa, a gente pensa no quê? Quais as principais características do que a gente está vendendo? Quais as especificidades técnicas? Ou seja, conteúdo. A gente aposta 100% das nossas fichas em 7% de chance de êxito. É bizarro. O que acontece? Quantas vezes alguém já não ligou para você de telemarketing e a voz da pessoa era de defunto e a pessoa dizia que tinha uma grande oferta para lhe fazer? Senhora Luíse, aqui é a fulana do Banco Santander. Eu tenho uma oferta incrível para fazer para você. Cara, não, você não tem. Você está morrendo. Então, dito isto, como a gente trata com um guardião? A gente fala devagar, a gente fala pausadamente, a gente usa expressões como segurança, garantia. Muitas vezes é seguro fazer isso. Isso aqui é garantido, este resultado. São palavras que falam na mente subconsciente dos guardiões. A gente não atropela o processo. A gente não acocha o guardião para ir mais rápido. A gente vai devagar, pausadamente. Jeito de se vestir, sóbrio. Jeito de falar, sóbrio. Se você tentar ser informal com um guardião, falar, pô, isso é foda, você tá lascado. Você perde sua credibilidade. Ele passa a não confiar. Qual é a primeira barreira que você precisa transpor com um guardião? Desconfiança. O perfil já diz, né, galera? O que é um guardião? Um segurança, alguém que está guardando o lugar. Então, qual é o papel dele? Desconfiar. É óbvio. Então,
Se você aplicar o seu jeito de ser nos dois, com alguém você não fecha. Vamos lá. Uma vez, eu estava negociando com uma empresa de petróleo chinesa. Um sistema de videoconferência muito grande e tal, um projeto de milhões. E aí fiquei eu e um outro concorrente, que está até na aula hoje aí, a Carlinha, que trabalhava na Aruba na época. E aí a gente ficou finalista, tá? Não era eu contra ela não, tá, galera? Era outro vendedor. E fomos apresentar esse projeto para o CEO. E eu fiquei pensando, que danado eu ia falar para esse homem, né? Porque se eu fosse falar de inovação, não é o perfil do cara. Ele não é artesão, ele é guardião. Se eu fosse falar para ele de os discursinhos assim, a videoconferência da Cisco não chama videoconferência, chama telepresença, porque o negócio é tão bom que você sente que está frente a frente com a outra pessoa. Não vai colar. O guardião não gosta de blá blá blá. E aí eu entrei na sala do cara e vi um porta-retrato lá com dois meninos. Tipo assim, um pouquinho mais velho que o outro. Eu disse, cara, são seus filhos? Aí ele, são meus filhos e tal, não sei o que, são dois. Eu, são lindos, parabéns, blá blá, aquela conversinha de vendedor. Antes de iniciar, né, falou, presta aí, deixa eu dar uma olhada no teu projeto, não sei o que, dá uma olhadinha, e eu disse, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes você viaja por ano para a China? Mais ou menos 10 dias por mês e tal. Falei, cara, então quer dizer que você fica 120 dias fora de casa. É mais ou menos isso, é bem puxada, rotina, nananã. Aí eu perguntei para ele, eu disse, bom, o meu projeto vai fazer você ficar 120 dias a mais por ano com os seus filhos. Porque com a nossa ferramenta de telepresença, você não vai precisar viajar. Aí, decorri sobre as funcionalidades. A gente ganhou o projeto. Por quê? Primeiro, eu entendi o motivo do CPF e não do CNPJ. O meu motivo tem que impactar o CPF. A gente sempre tem concorrentes à altura. O CNPJ, ele é impactado por número, por custo-benefício. Isso é bom, isso não é bom. Isso custa X, isso custa 2X. O CPF não. O CPF tem motivo. Quando eu falei isso, eu atingi o motivo. E aí eu inseri as outras coisas. O nosso processo de implementação é desta forma, e aí eu mostrei todos os passos, todo o cronograma de data, quanto cada etapa ia demorar. A gente faz isso, a gente tem garantia total, a comunicação é completamente segura, porque é encriptada de ponta a ponta, então você não tem nenhuma possibilidade de perda de dados sensíveis. Aqui está toda a teoria. Então, eu construí todos os meus argumentos com base no perfil do cara. Como é que eu ia ganhar essa parada? Não tem como ganhar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Entenda o perfil e traça as suas estratégias dentro desse perfil. Use as palavras que
que agradam ao perfil, os procedimentos que agradam ao perfil. Se você chegar para um artesão e for mostrar o cronograma de implantação para ele passo a passo, ele não vai querer ver. É um saco. Outro exemplo de barreira que eu transpus com o Guardião. Isso é uma empresa bem menor. Ele fazia um controle em Excel. Só que o cara se achava um ninja do Excel e ele tinha muito orgulho da planilha que ele desenvolveu, sabe? Tipo, ele me apresentou a planilha assim, me deu até vontade de comprar a planilha quando ele me apresentou, de tanto amor que ele tinha pela planilha. E o que o meu sistema ia fazer? Inutilizar a planilha dele. Eu pensei, cara, tô ferrada, né? Porque eu tenho um orgulho da porra dessa planilha. Aí, eu perguntei para ele por que ele tinha aceitado me ver, por que ele tinha aceitado receber a nossa visita, se ele era incrivelmente satisfeito com o método de controle dele. E aí ele me respondeu que ele tinha ficado muito cansado, que estava saindo todo dia da empresa de 8, 9 horas da noite, porque apesar da planilha, né, te dar conselhos, fazer sessão de psicanálise, etc., dava trabalho para ser alimentada. E basicamente por isso. E aí ele queria ver uma outra opção, enxergar e tal. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, pô, você tem família? Mesma coisa. Tenho filhos, tal, blá, 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 blá. Quando eu fui mostrar o sistema, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: a automatização do sistema funciona assim. Aí eu mostrei para ele rapidamente. Qual é a diferença do meu sistema para a tua planilha? É que ele vai fazer tudo isso muito mais rápido. Então, as 2, 3 horas a mais que você passa aqui, ao invés de estar com teus filhos, você vai ganhar. Se eu fosse lá falar para ele a funcionalidade do negócio, ele dizia, minha planilha faz. E fazia mesmo. E eu não ia vender. O perfil do artesão. Ele já é uma pessoa prática, uma pessoa que gosta de inovação, é uma pessoa focada no resultado. O artesão, ele não quer saber o passo a passo da tua implantação. Ele quer saber em quanto tempo você faz a implantação. O artesão, ele gosta do novo. Ele gosta do novo. Então, como é que você engaja o artesão? Propõe o novo. Deixa ele participar. Dá opinião. Como é que você fala com o artesão? Tom de voz efusivo, animado. Apresentações inovadoras e objetivas. Por exemplo, aquele negócio de aparecer vestida de palhaço que eu fiz. O artesão adora esse tipo de coisa. O guardião não. Então, use palavras como liberdade, escolha, inovação. Fale de um jeito mais descontraído. Usa um tom de voz mais rápido, mais efusivo, gesticule mais. Por que eu me dava muito melhor com o artesão do que com o guardião? Porque eu sou assim. Então eu vou fazer naturalmente. E é agradável. Mas você também pode fazer do outro jeito. Não é difícil. É só você entender. Mas, Luíse, quando você foi vender lá na multinacional de petróleo, você já tinha conversado com o CEO antes? Não tinha. E como que você sabia o perfil dele? Eu fui no LinkedIn dele, eu fui no Facebook dele e eu liguei para a secretária dele. E eu perguntei na lata mesmo, cara,
eu vou fazer uma reunião com ele para fechar um grande projeto. E eu queria que você me dissesse assim, como é a personalidade dele? Ele é mais fechado, ele é mais expansivo, ele é mais tradicional, ele é mais inovador? E ela me contou. Então, a gente tem que buscar essas informações. Quando a gente conversa com a pessoa pela primeira vez, é fácil de perceber. Mas muitas vezes você só chega no decisor e é um tiro só. Ou vai ou vai. Então pesquisa antes. Então, existem outros tipos de perfis? Sim, existe, tá? Na verdade é o seguinte, Jung, ele separa em tipos e em subtipos, e aí você vai ver que existem milhares de subtipos de perfis de Jung. Só que, em negociação Harvard, eles separaram nesses grandes grupos porque são características comuns e fáceis de perceber, tá? Então, não é necessário você estudar a fundo todos os tipos de perfil, até porque vai fazer uma confusão na tua cabeça. Mas tem outros, tá? São 4 tipos. A gente vai passar para os 4 tipos. Posso seguir, galera? Até aqui tá tranquilo? Terceiro tipo. Idealistas. Eles são humanos, eles são justos, eles são colaborativos, eles são questionadores, briguentos. Geralmente, você não encontra muito idealista por aí, não. Eles são pessoas mais da área de RH, de vendas, de humanas, tá? Como é que você lida com um idealista? Você tem que, primeiro de tudo, demonstrar ser uma pessoa empática. Uma pessoa que se importa com os outros. Se você for propor uma solução para um idealista, que isso mexa com alguma coisa do time, da equipe e prejudique alguém e você não demonstre se importar com isso, ferrou. Então, tom de voz. Pode ser um tom de voz mais efusivo, não precisa ser tanto quanto o artesão, tá? Mas mais efusivo, mostrar sentimento, humanidade, usar palavras como eu sinto que isso vai ser muito legal, tudo que remeter a sentimento. Em vez de você dizer eu acho, diga eu sinto. Essa é a linguagem do idealista. O que você faz? Você demonstra curiosidade pelo que ele falar. Isso é um truque sensacional como idealista. Tá? Vamos traçar aqui o perfil do idealista. Eles são humanos, justos, e mais o quê? Humanos, justos, colaborativos. Como é que a gente lida com eles? Empatia, colaboração, ou seja, se ele gosta de colaborar,
faça ele colaborar, né? Troque. Sempre diga nós. E quais são os hacks? Demonstrar curiosidade, todas as vezes que ele falar alguma coisa, pergunta, se mostra interessado, tá? Mantenha contato visual. O idealista sente confiança no contato visual. E, por último, colabora. Empatia, curiosidade, contato visual, colaboração. Recapitulando, os idealistas, eles são poucos, você não vai encontrar muito idealista por aí para negociar. Não sei a porcentagem exata, não estou lembrando, mas eu acho que não chega nem a 10% da população mundial, tá? Os idealistas. O último quadrante agora. Esses são ossos duros de roer. Os conceituais. Não chegam a 5% da população. Eles são pessoas de criação, de estratégia, de inovação, o nunca feito. Tá? Então, por exemplo, qual é o perfil do Zé Roberto? Idealista. São pessoas que criam coisas novas, criam métodos novos, eles são movidos a isso. Desenvolvimento, estratégia, inovação, criação. Estratégia, inovação, criação. O que nunca ninguém fez, idealista se amarra. Só que qual é o problema? Desculpa, conceitual. Qual é a dificuldade de você negociar com um conceitual? Ele já tem um conceito na cabeça dele. Aí, meu amigo, você precisa mostrar para ele, provar para ele por A mais B que a sua ideia é melhor do que a dele. Então, como é que a gente trata um conceitual? Tratando de fatos. Vamos falar de fato. Ao contrário do idealista, o conceitual não se importa com a emoção, tá? Então, não adianta demonstrar empatia que ele tá nem aí para isso. Então, fatos. Fale sobre fatos. Argumente com base em fatos, tá? Deixa as emoções para lá. Explique o quê? Efeito, para que ele descubra a causa. Porque se ele é um inovador, você precisa dar a chance dele participar. Se ele não participa da inovação, ele descarta. Então, você fala de efeito e deixa ele falar de causa. Ou seja, você não vai chegar na empresa e tratar um conceitual dizendo: ah, porque aqui tem esse problema, aqui tem esse déficit, aqui. Não faça isso. Não aponte os erros da empresa de um conceitual, você está ferrado. Você fala a solução e deixa que ele transporte para a causa dele. Você fala: este meu produto melhora isso aqui assim, 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 assim. Fatos. A gente já aplicou no cliente tal, o resultado foi esse. Não. Deixa que ele faz a ponte.
poxa, aqui eu podia aplicar no processo Y. Claro que você já tem que saber disso, né? Para poder conduzir a conversa. Mas essa é o mote. Não aponte erros em conceituais. Empresas conceituais para pessoas, de conceituais para pessoas conceituais. Permita que ele faça críticas. Ele sempre vai achar que a ideia dele é melhor do que a sua. Então, não adianta discordar. Existe uma técnica de PNL, tá? Muito aplicada em coach também, que a gente usa gatilhos mentais para concordar com tudo sem concordar. Por exemplo, poxa, Luiz, seu curso está muito caro. Ah, eu concordo com você. O preço é elevado porque a quantidade de entrega de conteúdo é imensa. E isso faz com que você ganhe muito mais dinheiro, muito mais rápido. Ou seja, você não concordou que era caro. Mas você diz que concordou. Eu concordo com você, mas... E aí você dá a sua justificativa. É assim que você fala com um conceitual. Se você disser, não, cara, vai pesquisar os preços dos cursos por aí. O meu tá num preço ótimo. Errou! Entenderam os 4 tipos? Vamos lá. Vamos ver aqui. Concorrência de grandes projetos, departamento de compras, a etapa final, resposta tecnicamente equalizada com negociações. Ah, excelente pergunta, Elias. Elias perguntou o seguinte: tem empresas muito grandes, negociações de grande porte, em que a gente não tem acesso ao departamento de compras. E aí, eles vão sugar. Se você não baixar, vai embora. Mais ou menos. Tá? Eu tive que aprender isso aí na marra. Por quê? Porque tanto o mercado de terceirização, né, só empresas grandes terceirizam, quanto o mercado de tecnologia, tudo vai para suprimentos. Como é que você fura a barreira de suprimentos? Tá? Tem uma pessoa que é da área de suprimentos e que negociou muitas vezes comigo, de tanto que negociou, virou até minha amiga que está aqui nessa aula hoje. Então, o que acontece? Você tem que fazer com que o seu produto seja o que a operação quer. Vamos lá. Não estou falando de commodity. Eu estou falando de, por exemplo, projetos de tecnologia. A inovação, TI, diretoria, eles têm que querer o meu projeto. Mas vai ter que passar por suprimentos. Só que o que você pode fazer? Ponto 1. Se ele quer o teu projeto, ele vai te dar informações privilegiadas que não são informações que vão ferir a ética, não vai dar preço de concorrente, nada disso. Mas o que ele vai falar para você? Ele vai falar para você quais são os pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você está ganhando, o que você está perdendo. Isso ele pode falar para você. Sem dizer para quem você está perdendo e nem por quanto você está perdendo. Mas ele pode falar para você. Teoricamente, ele não sabe disso, mas ele sabe. Sempre sabe. Depois, ele pode te dar o perfil do comprador. Cara, quem é esse comprador? Existe condições de eu ligar para ele, para conversar? Não existe. E aí, ele vai te dar o toque do comprador. E aí, existe um truque para você virar BFF, Love Forever, de comprador. De novo, CPF, amigo. Você tem que entender o que motiva CPF.
Se você trabalha com venda complexa, todos os departamentos que passam a tua venda são teus clientes. E cada um tem uma necessidade diferente. Sabe qual a necessidade de suprimentos que eu aprendi depois de muito apanhar? Eles têm tanta meta para bater quanto nós, que estamos vendendo. Só que o que acontece muitas vezes? A gente apresenta um produto, um projeto, vai passando pelas áreas, a gente já vai tendo que tirar preço, construir relação custo-benefício melhor. Quando chega em suprimentos, já está totalmente espremido. E aí, suprimentos vai fazer o quê? Sangrar. Porque ele tem a meta. Tudo que chega para você, você tem que reduzir no mínimo 20%. Ele tem uma meta para cumprir. E aí, só que ele também quer atender a área, tá? Então, suprimentos, ele tem duas coisas para fazer. Ele tem que bater a meta dele, mas ele tem que atender a necessidade da área. Então, se você for o escolhido pela área, você consegue uma vantagem já grande com os suprimentos. Aí eu falei, dá para conversar? Não dá para conversar? Dá para conversar? Liga e bate um papo. Fulano, vê bem, olha só, eu não sei quais são tuas metas internas, nem devo saber, mas a gente já fez toda uma rodada de negociação, eu montei aqui, tá, um dossiezinho com todos os e-mails que já foram e já voltaram, e uma tabelinha do preço que começou até o preço que terminou. Te interessa receber isso? 90% das vezes ele vai querer receber. Sabe por quê? Você está fazendo o trabalho dele. Na verdade, outras áreas não deviam negociar nenhum real. Só que aí, as boas práticas não acontecem lá e acabam refletindo em suprimentos. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar refém dessa situação? Não. Você vai dar um jeito de atender a necessidade do teu cliente. Qual é? Bater a meta dele de redução de preço. Pega o teu dossiezinho, esse e-mail foi tal dia, essa foi a resposta, esse foi tal dia, essa foi a resposta, o valor inicial é esse, depois mudou para esse, depois mudou para esse. Porque ele pode considerar isso para a meta dele. Se ele tem uma prova do pedido inicial, do preço inicial daquele pedido, ele pode considerar isso na meta dele. E ele vai te amar, tá? Quando eu saí da área de tecnologia, eu recebi várias mensagens de compradores dizendo, não acredito que você saiu, não acredito que você saiu, não acredito que você saiu. Porque eu era o melhor cliente do mundo, cara, eu fazia o trabalho dele. Respondi. Cara, vamos lá. Trabalho com clientes de venda direta. Não há tempo nem de pesquisar sobre o cliente. Como sacar de que maneira rápida, que tipo ele é. Bom, depende, tá? Se isso que você está falando for telemarketing é um jeito. Se você estiver fazendo venda presencial, na loja e tal, aí já é outro jeito completamente diferente. Tom de voz. A primeira coisa que você repara num tom de voz de uma pessoa que chega numa loja pedindo alguma coisa é se ele é pausado, calmo, se ele é efusivo. Isso aí já é a primeira coisa que você consegue perceber se o cara é um artesão ou um guardião, que é a imensa maioria da população. Tá? Depois, você pode confundir um pouquinho com o conceitual e idealista. Mas na amostragem, você vai pegar 10 para 1. Então, você está no lucro. Qual pergunta, Denise? Mais alguém? Vamos seguir, daqui a pouco a gente estoura o nosso tempo. Gente, tem milhões de coisas para falar. Então, galera, já dando um monte de palhinhas aqui do curso Harvard de liderança,
a gente, de negociação, a gente precisa entender com quem a gente está falando. E aí a gente tem que adaptar a nossa linguagem corporal, vocal e o nosso conteúdo para essas pessoas. É matador. Quando você aprende a fazer isso, é matador. Tá? Lógico que hoje a gente não está falando profundamente, porque o curso não é sobre negociação, mas eu acho que já dá aí um norte muito bacana para vocês de como fazer. Tá? Vamos lá. Como a gente tem muito pouquinho tempo, eu vou abrir aqui a questão da liderança versus persuasão. Como eu falei, a gente tem conteúdo, 7%, voz, 36%, desculpa, e corpo, 57%. O que isso tem a ver com liderança? Isso tem tudo a ver com liderança. Tá? Por quê? Muitas pessoas que assumem cargo de liderança querem convencer o seu time com 7% de conteúdo. Quantas vezes você pediu para alguém da sua equipe fazer alguma coisa e essa pessoa não fez? E você tinha argumentos ótimos. E você falou muito bem explicado. Primeira coisa, não se trata de você. Se trata da plateia. Então, o que é muito bem explicado para você pode não ser muito bem explicado para outra pessoa. Por exemplo, essa pandemia desgraçada que não termina nunca mais, aula que não volta nunca mais. Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos trabalhando em casa. E é um inferno, porque ele não entendia que eu precisava ficar trancada dentro do escritório trabalhando. Minha mãe está em casa, eu estou em casa. Né? Mamãe, vamos brincar, mamãe, vamos comer, mamãe, vamos assistir, mamãe o tempo todo. E aí, obviamente, eu agindo instintivamente, fazendo, mamãe tem que trabalhar, Tem um momento que eu falei, cara, vamos usar a persuasão desse moleque. Eu preciso falar alguma coisa que faça sentido na cabeça dele. Fui lá construir meu raciocínio. Foco na audiência. E aí eu cheguei para ele e disse assim, Hélio, você quer parar de ganhar presente? Surpresa? Não. Se a mamãe parar de trabalhar, ela vai parar de comprar presente para você, porque ela não vai ter dinheiro. Então, se você quiser parar, que a mamãe pare de trabalhar para brincar, eu vou parar. Mas você não vai ganhar presente. Até aí ele estava meio na dúvida, né? O que valia mais a pena? Brincar com mamãe ou presente? Aí eu fiz a minha proposta matadora. Você não é meu melhor amigo? Sim, mamãe. Então você tem que me ajudar. Amigo ajuda o outro amigo. Então você tem que deixar a mamãe trabalhar. Porque depois que mamãe acabar de trabalhar, aí ela vai ficar com você, ela vai comprar presente para você, e ela vai brincar com você. Cara, milagrosamente, acabou a encheção de saco. Por quê? Porque eu falei alguma coisa que fazia sentido na cabeça dele. A partir do momento que eu falo, eu tenho que trabalhar, Hélio, ele não sabe o que é trabalhar, minha gente. Ele não sabe o que é dinheiro, ele tem um cofrinho de moeda que ele acha que vai comprar a loja de brinquedo todinha. Então não fazia sentido na cabeça dele.
Muitas vezes a gente age assim com o nosso time. Galera, eu preciso que vocês usem o CRM. Preenche o CRM. Joga lá o CRM. Não vai, porque preencher CRM é um saco. A partir do momento que você demonstra o benefício, explica o benefício, aí sim, a galera começa a preencher CRM. Ou então com base na punição, mas isso não é interessante. Então, o que acontece? Quando a gente é líder, a gente não pode apostar nossas fichas aqui. Não pode, cara. Ou você se comunica com o teu liderado de forma que ele entenda, ou você tá ferrado. Ou seja, se você não utilizar a tua linguagem corporal, a tua linguagem verbal, né, seu tom de voz, para que você transmita a sua mensagem, e aí, galera, a gente tem algumas características, tá? Que é outro estudo de Harvard também. Existem 5 características. Na verdade, eu não chamaria muito de característica. Eu acho que são mais atitudes. Mas eles chamam de características. Que são comuns a bons líderes. Ou seja, bons líderes fazem essas 5 coisas. O que são essas 5 coisas? Bons líderes despertam a confiança dos liderados. Jamais você pode chegar para o seu diretor e dizer o que o seu vendedor falou. Você não pode botar o cara na fogueira, bicho. Eu já fui demitida por causa disso. Tá? Porque eu não botei meu vendedor na fogueira. Se você não se importa verdadeiramente com o seu time, você não vai obter confiança de ninguém. Outra coisa. Clareza. Diga o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Tá? Por exemplo, eu tô com uma pessoa trabalhando aqui em casa que não tem tanto tempo, acho que tem uns 3 meses. E várias vezes eu falei para ela, eu não tomo café da manhã, então meio-dia eu tô com fome. Eu não tomo café da manhã, então meio-dia eu tô com fome. Mas eu passei fome muitos dias, porque o almoço não ficava pronto meio-dia. E aí eu falei para ela, cara, seguinte, regra básica, almoço tem que ficar pronto meio-dia. Se o almoço não estiver pronto meio-dia, a gente vai ter um problema sério. Acabou. Nunca mais tive problema de passar fome. Ou seja, muitas vezes eu falei, cara, eu não tomo café da manhã, então essa hora eu tô com fome. Mas não deu resultado. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Então, diga o óbvio logo. Outra coisa da clareza. Objetivo.
aonde você quer chegar. Ele tem que ser muito claro, tá? Muito claro. Então, aonde você quer chegar é extremamente importante. As pessoas têm que saber aonde você quer que elas cheguem. Tá? Outra característica. Um bom líder, ele capacita e desenvolve. Quando você faz isso, às vezes dá merda? Às vezes dá merda. Eu já tive assistente que ficou no meu lugar quando eu saí de licença maternidade. Às vezes dá merda. Mas é para continuar fazendo. Tá? Capacite a sua empresa. Passe o que você sabe para a sua empresa, para os seus liderados. Isso é muito importante. Tá? Outra coisa. Bem comum. As pessoas falam muito de propósito, né? Propósito, 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 propósito. Você tem que ter um propósito. Tá? Porém, existe o bem comum. Vamos lá. E aí ele tem duas vertentes. Primeiro, vou contar uma história. O primeiro cargo de gestão que eu assumi foi na TIM. Eu virei supervisora. Tá? Eu era consultora e virei supervisora. A diretoria criou uma outra equipe, uma terceira equipe de vendas. Houve uma promoção interna, eu virei supervisora e foi contratado 10 novos vendedores. Os 2 supervisores que já existiam não queriam que eu tivesse sido escolhida. Queriam que outra pessoa tivesse sido escolhida. E aí, o que acontecia? Era a minha primeira experiência com gestão. Os meus 10 vendedores eram novos. E quem podia me ensinar queria puxar o meu tapete. Eu fiz uma reunião, logo na primeira semana, e falei exatamente isso para eles. Cara, se vocês não me ajudarem, a gente tá ferrado. Porque com certeza eu vou rodar, né? Se eu não der resultado, eu vou rodar. Mas vocês também vão. Tá? Então, o que aconteceu? A gente se uniu em bloco, conseguimos bater as metas, fomos primeiro lugar de vendas por meses consecutivos. Depois eu saí da TIM, fui para Vivo, levei uma galera junto comigo, ganhando mais, tá? Então, quando você une as pessoas ao seu propósito, ele tem que ter um bem comum. O propósito pode ser só seu. E o bem comum também tem outra vertente. Você pode ver que as pessoas que são mais engajadas por empresas são as pessoas que trabalham em empresas que têm propósito. Empresas que mudam a vida das pessoas. Empresas que impactam a vida dos usuários. Então, Google, Nubank, são pessoas que acreditam que o que elas fazem dentro daquela empresa contribui para um mundo melhor. Então, aqui, quando eu falo no propósito, e eu divido o propósito em bem comum, e aí é o bem comum individual, que é o bem comum interno da equipe, e o bem comum de fora, isso sim é criar um propósito, é engajar por propósito. Então, muitas pessoas falam o seguinte, cara, você tem que descobrir o seu propósito. Verdade. Você tem que descobrir o seu propósito. Mas o seu propósito não vai engajar ninguém não, tá? A não ser que ele tenha um benefício para o bem comum. E se ele tiver um benefício para toda uma coletividade,
aí ele é um propósito foda. Aí pense num propósito que engaja. É um propósito que tem esse mais esse. Outra coisa. Explicar. Líderes precisam explicar o motivo das coisas. Se você quer que alguém faça uma tarefa para você, explique o porquê. Por que aquilo precisa ser feito? Daquela maneira que você está pedindo. Então, explique os motivos para as pessoas. Do ruim, do bom, explique os motivos. Consciência. Essa aqui é matadora, galera. Consciência sobre si. O que que eu sou bom? O que que eu sou ruim? Ninguém é bom em tudo, né? Você não é o gênio da lâmpada. Eu, por exemplo, eu sou horrível de processos. Péssimo. Desorganizada. Olha, né, um problema para mim. Processo. Então, cara, eu preciso ter alguém na minha equipe que seja bom de processo. Porque senão ferrou. Então, quando você tem consciência sobre o que você é bom, sobre o que você é ruim, você consegue criar um time diverso. Um time que se complemente e complemente a você. Vamos dizer que você não é uma pessoa criativa. Cara, quem vai te dar ideia? Você tem que ter alguém para te dar ideia. Então, se você tiver consciência do que você é bom e consciência do que você é ruim, ou não tão bom, se você não gostar de ruim, você não vai conseguir montar um time maneiro. Galera, vencemos aí o nosso horário. Ainda tinha mais um bloco de coisas para falar, mas não tem problema, eu consigo encaixar na aula de amanhã tranquilamente. E aí, vamos ver aí as perguntas de vocês. Se tem mais alguma coisa. Faltou um S no consciência. Cara, Elias, tudo que eu falei da questão de preço não fere compliance, tá? É uma questão de relacionamento seu com outras áreas, não com suprimentos, tá? Isso não fere compliance de suprimentos. Então, se você conseguir construir esse relacionamento, te digo que você vai conseguir as informações que você quer. O chefe na base da punição. Minha filha, já tive também. Tem dessas, tem. Teste para entender propósito. Cara, tem. Tem sim. Eu não sei de cabeça, mas eu pego com a Flávia e passo para vocês no grupo do WhatsApp. Galera, gostaram da aula? Tem mais perguntas? Querem falar mais coisas? Amanhã teremos outras surpresas, tá?
Então, a gente vai ter outros desafios. Eu agora vou dar uma olhadinha aí no chat, depois que terminar a aula, ver muita gente que participou, dar uma olhadinha legal, para depois fazer aí a seleção da mentoria. E eu falo para vocês amanhã já, tá? Quem foi que ganhou a mentoria comigo. E amanhã a gente vai ter outro sorteio aí de outra coisa, de outra pessoa, que vai ser muito top, mas aí só vou falar amanhã. Espero que vocês tenham gostado muito. Consegue desenvolver liderança sem ter um time hierárquico, mas desenvolvendo um trabalho onde você vendedor precisa de apoio, outras pessoas, fabricantes, parceiros, etc. Claro. Vamos lá. Quando eu trabalhei num parceiro de tecnologia, a gente não tem hierarquia, tá? Então, digamos assim, a gente não é subordinado a alguém do fabricante, ao AM do fabricante, mas a gente precisa construir esses relacionamentos para que a gente consiga as melhores ofertas, bons descontos, orçamentos rápidos. Então, tudo isso a gente precisa construir. Então, a hierarquia, tá? Eu vou falar disso um pouquinho amanhã, era para falar hoje, mas não deu tempo. Existe o líder de fato, tá? Que aquele líder tem um nome, né? Ele é gestor, e tem o líder que não tem título, tá? E a melhor forma de você se tornar um líder com título é começar a ser um líder sem título, tá? Então, tem muitas empresas que têm uma hierarquia mais horizontal, outras que têm uma hierarquia mais vertical, mas você consegue aplicar tudo isso do mesmo jeito, tá? E aí, galera? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ó, minha linda letra. Minha letra de analfabeto, culpa da minha mãe, que não me botou pra fazer caligrafia. Galera, beijo, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Bom estar com vocês.